Olá, meus queridos e queridas! Continuando nossa série Mitos e Signos, nesse vídeo vamos conversar sobre um mito relacionado ao signo de Sagitário, que representa nossa busca de Sagitário, que é a busca por sabedoria. Mas esse vídeo não é apenas para quem tem o Sol em Sagitário, Lua em Sagitário ou ascendência Sagitário, mas é para todos nós, porque todos nós temos Sagitário no início ou cúspide de alguma casa em nosso mapa astral. Temos Júpiter e temos uma casa 9, que é a casa natural de Sagitário. Então, todas essas casas ou áreas de nossa vida terão influência de Sagitário, e é onde nós temos a nossa busca de Sagitário, a busca por sabedoria, e onde vamos aprender algumas lições reveladas por alguns mitos ligados a Sagitário. Em nossa jornada arquetípica pelo zodíaco, quando chegamos ao signo de Sagitário, acabamos de emergir das águas densas e pantanosas do inconsciente escorpiônico. Depois de enfrentar nosso medo da morte e de perscrutar as profundezas dos sentimentos e das emoções, nos aquecemos em Sagitário, sob os raios de um signo de fogo, e mais uma vez somos envolvidos com uma energia consciente e extrovertida, associada ao espírito, à expansão de consciência, anseio pela grandeza, habilidade de motivar, incentivar, inspirar e ao crescimento espontâneo. A frase direto como uma flecha fala sobre a linguagem direta e incisiva de Sagitário. E nas casas onde temos o arquétipo forte de Sagitário, sejamos assim, sinceros, honestos e confiáveis, mantendo nossas promessas. E embora tentemos agir assim, de acordo com esses códigos nessas áreas de nossa vida, muitas vezes não atingimos o alvo. Podemos ser muito dispersos e não cumprir nossas promessas. E esse é o motivo porque os mitos da arte do manejo do arco se aplicam a Sagitário. Esse arquétipo precisa praticar a concentração e centrar-se antes de disparar suas flechas ou fazer suas promessas. No momento de liberar a flecha, a mente e o corpo do arqueiro formavam uma unidade com o arco, a flecha, o movimento e o alvo. Nos tempos antigos, portanto, a mestria da arte do manejo do arco era um tipo de autodomínio, onde o herdeiro do trono ou o vencedor da competição de arcos era considerado digno de presidir o reino. Arjuna, no épico hindu Mahabharata, e Ulisses, na Odisseia grega, eram dois arqueiros desse quilate. O príncipe Arjuna e os 4 irmãos mais jovens pediram que o sábio Drona, mestre no manejo do arco, os aceitassem como alunos. Mas para isso, os jovens tinham que se qualificar para serem seus alunos. Então fez um teste com os 5 irmãos, onde cada um pegava um arco, adotava uma posição específica e respondia suas perguntas. O mais jovem então empunhou o arco e adotou uma posição. Drona lhe perguntou: "O que vê?" E ele respondeu: "Vejo a montanha do outro lado do vale, o céu, as árvores e um pássaro no topo de uma árvore." "Não", disse Drona, "você não passou no teste. Se afaste."
O segundo irmão então tomou seu lugar com o arco. E Drona perguntou: o que vê? Vejo o céu, a montanha, uma árvore, um pássaro no seu ramo principal e o mestre pelo canto do olho. Sinto muito, você também não passa. Venha o próximo, disse Drona. O terceiro irmão disse: mestre, não posso vê-lo, mas ouço sua voz. Vejo apenas a árvore, seu tronco e o pássaro. O mestre disse: pois então você também está reprovado. O quarto irmão via apenas o tronco e o pássaro, mas também ele, como seus irmãos, não teve êxito. Finalmente, Arjuna, tendo visto a falta de foco e concentração de seus irmãos, tomou sua posição e pegou o arco. O que você vê? Perguntou Drona. Vejo apenas o pássaro, mestre. Olhe novamente e concentre-se mais, disse o mestre. Arjuna então disse: vejo apenas um ponto no meio da testa do pássaro. Muito bem, você será meu aluno, disse o mestre. Assim, a visão à distância que surge naturalmente para Sagitário deve ser temperada com a lente corretiva da precisão, foco e concentração. E assim devemos fazer nas áreas de nossa vida onde temos o arquétipo Sagitário, desenvolver uma mente treinada, ordenando nossos pensamentos e filtrá-los antes de exprimi-los, manifestando uma sabedoria prática com compromisso e responsabilidade. A história de Hércules e seu amigo Quiron apresenta outra compreensão de Sagitário, que é a generosidade do sábio. Hércules também estudou a arte do manejo do arco com Quiron, o centauro. Além de ser um erudito, um mestre, Quiron era um curador e um orientador renomado por seus julgamentos justos. Um dia nosso herói Hércules passeava pela Tessália, a caminho de um desafio ou trabalho, quando lhe ocorreu que Quiron poderia dar-lhe um conselho sábio e útil, e resolveu visitá-lo. Mas, como todos os signos de fogo, Hércules estava impaciente e não queria esperar o ocioso, enquanto Quiron e os outros centauros estavam do outro lado da floresta. Então resolveu abrir um barril de vinho e beber um pouco. Então o cheiro do vinho imediatamente chegou aos centauros, que logo se enfureceram, pois algum ladrão havia mexido no que a eles pertencia, que um inimigo se aproximava do seu território. Hércules, então, em pânico, quando ouviu o som de seus cascos em desabalada carreira em sua direção, em meio à poeira que o bando levantava, Hércules não podia ver nada, e seu terror era tão grande que pensou que poderia ser esmagado até a morte. E assim, instintivamente, disparou uma saraivada de flechas para o alto, mas não se concentrou nem mirou, pois queria apenas adverti-los, fazendo-os saber que o grande Hércules estava lá. Porém, consternado, ficou sabendo que uma de suas flechas perdidas havia atingido seu amigo e mestre amado Quiron, ferindo-o na perna. Por Hércules ter banhado suas flechas com o sangue da hidra, um veneno particularmente forte para o qual não tinha um antídoto, Quiron, o curador ferido, não poderia curar a si mesmo. Hércules então continuou seu caminho com tristeza, lamentando-se de sua impaciência, que o havia apressado a beber o vinho. E assim como Hércules, nas áreas de nossa vida onde temos o signo de Sagitário
E nas áreas onde temos Júpiter e na casa 9, podemos não ter muita paciência em esperar, podendo assim termos alguns problemas. Hércules então jurou que jamais dispararia outra flecha em sua própria defesa, sem antes mirar cuidadosamente, esperar a poeira baixar até que o inimigo se tornasse perfeitamente visível. As feridas de Quirón finalmente ficaram curadas e ele subiu aos céus para ocupar seu lugar na constelação de Sagitário. Nessas áreas de nossa vida onde temos fortemente o arquétipo Sagitário, podemos ter a tendência a projetar a nossa culpa e podemos incriminar o mundo externo por nossas feridas. Podemos, por exemplo, culpar nosso marido, nossa esposa, nossa mãe, enfim, culpar os outros por nossos problemas. Porém, jogar a culpa nos outros ou em Hércules não produz nada de construtivo para a cura da ferida. Pode ser que nessa área de nossa vida não queiramos ficar por muito tempo e não tenhamos paciência para uma terapia. Podemos fazer nosso próprio diagnóstico e achar que estamos curados, evitando a ajuda dos outros. Podemos achar que nossa ferida será curada se fizermos uma mudança no ambiente externo. Mas, mesmo em outros ambientes, a ferida continuará a doer, sendo preciso paciência, tempo e até outro médico para curar uma ferida tão profunda. Nessas áreas de nossa vida onde temos o arquétipo Sagitário, tendemos, além de projetar nossos problemas nos outros, atrair pessoas intratáveis e relacionamentos difíceis, até descobrir o padrão de nossas projeções e procurar ajuda. Precisamos nos livrar dessas projeções que nos aprisionam para poder vivermos livremente. Para isso é necessário introspecção, desapego e compaixão. E em vez de atacar as pessoas que nos fazem mal, temos que atacar o mal em si, sabendo em que direção arremessamos nossas flechas, e o alvo a que apontamos deve ser a verdade. Essa é a busca que temos nas áreas de nossa vida onde temos o arquétipo de Sagitário, a busca pela verdade, pela honestidade, pela sinceridade, integridade e julgamento justo. E aqui, meus queridos e queridas, terminamos algumas reflexões sobre a nossa busca de Sagitário, a busca por sabedoria. E no próximo vídeo vamos conversar sobre nossa busca de Capricórnio. Vou deixar aqui na descrição o link da playlist Mitos e Signos para vocês conhecerem outros mitos relacionados aos outros signos. E quem quiser fazer um mapa astral completo e personalizado comigo ou uma consulta sobre o seu mapa astral, é só me procurar no Instagram, no Caldeirão de Estrelas. Gratidão pela atenção, se lembra de dar um joinha para fortalecer o canal. Quem não for inscrito, se inscreve. Muita paz, muito amor, muita felicidade a todos e até a próxima!